Olá, seja bem-vindo! Mais Saúde está entrando no ar e depois aí de um tempinho de férias, estamos de volta ao vivo aqui pela ITV Brasil. E falando em férias, quem é que não gosta, não é mesmo? De tirar um tempinho para relaxar, para viajar, de ficar de boa na vida, não é mesmo? Agora, imagine ficar um ano de férias viajando pelo mundo. Aposto que esse é o seu sonho ou o sonho de alguém que você conhece, eu tenho certeza disso. Mas se você acha que isso é impossível, está enganado. Hoje aqui no Mais Saúde nós vamos conversar com um jovem casal que largou tudo e foi tirar férias um ano viajando pelo mundo. E esse é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, Thelma, Tadeu, sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde, um prazer enorme recebê-los aqui, viu? Obrigado. Obrigada. Vocês que são de Campinas, moram em São Paulo, viajaram o mundo e agora estão aqui com a gente. Bem-vindos. Bem, vocês em um ano, vocês fizeram aí uma volta ao mundo, eles viajaram mais de 40 países. Largaram tudo mesmo aqui no Brasil e foram viajar. Então gostaria que vocês contassem pra gente que viagem foi essa, por que vocês decidiram viajar o mundo? Na verdade, esse nunca foi o nosso sonho de criança. A gente sempre teve uma vida bem estabilizada, nós éramos funcionários de uma indústria farmacêutica e a gente morava no nosso apartamento e a gente tinha planos para o futuro que no final das contas a gente acabou chegando à conclusão de que eles estavam um pouco antes do que eles deveriam acontecer na verdade. A gente estava com planejamento para construir uma casa muito maior do que a gente mora agora, um apartamento muito maior que a gente mora agora, e a gente viu que não era aquilo que a gente queria. É lógico que as coisas aconteceram não tão rápidas assim, até a gente chegar à conclusão do que estava acontecendo mesmo e o que a gente queria pra gente. As coisas não foram simples, teve muita conversa entre a gente, muito bate-papo entre a gente, e a gente ficou procurando uma segunda alternativa. A gente estava feliz com a vida que a gente tinha, mas a gente sentia que a gente podia tirar mais alguma coisa da nossa vida, da nossa realidade. E a gente chama até isso de... a gente trocou de sonho, porque a gente estava com esse planejamento, esse projeto de construir uma casa, e a gente falou, não, a gente não precisa disso, a gente está muito bem agora, mas o que a gente vai fazer? A gente vai continuar seguindo essa vida que a gente vive, acordando cedo, ficando uma hora no trânsito, para que tudo isso? Qual que é o nosso objetivo? E depois, então, de muito conversar, a gente falou, não, vamos parar tudo, vamos pegar uma mochila, colocar nas costas e vamos cair na estrada, porque é aí que a gente vai aprender a viver de verdade. Sim, vocês chegaram para a família, chegaram no trabalho e falaram, olha, foi um prazer estar aqui com vocês durante esse tempo, mas nós estamos indo para o mundo. Foi mais ou menos isso? Foi. A gente avisou os nossos chefes, nossos trabalhos com 5, 6 meses de antecedência, que era para dar um tempo para eles também se acostumarem com a ideia. E a gente foi chamando grupos de amigos de forma separada para contar a novidade. A grande maioria reagiu bem. A nossa família também deu um apoio quase que 100% desde o começo. O meu pai deu bastante apoio, o pai dele também, as nossas mães também. Então foi bem legal, foi bem interessante. Vocês tinham um propósito para fazer essa grande aventura ou não? Não, propósito, a gente precisa se descobrir, a gente precisa se conhecer. Isso meio que aconteceu naturalmente. Então, no começo foi mais por, vamos largar tudo e vamos viajar o mundo. Depois a gente falou, tá, mas o que a gente quer com isso? O que a gente vai tirar disso? Porque a gente não vai ficar hospedado em hotel 5 estrelas, a gente não vai comer em restaurante famoso. O que a gente vai tirar disso? O que a gente vai... Então, na verdade, o propósito começou a surgir no decorrer do planejamento e depois ele tomou forma mesmo quando a gente caiu na estrada e a gente começou a sentir o que a gente estava vivendo. Sim, foi como vocês falaram. Vocês anteciparam um sonho. Tem muita gente que trabalha, e é claro que isso não é errado também, trabalha o tempo todo, luta para ter o seu apartamento, a casa, e eu vou guardar dinheiro para viajar quando eu me aposentar. Mas será que vai ter esse futuro, né? Vou ter saúde? Esse pique, a animação que vocês tiveram, foi isso que vocês pensaram também? Foi, porque a gente sempre conversou bastante sobre isso. Tipo, se você pretende fazer uma viagem para a Europa ela é um continente que é adaptado para uma geração mais velha. Então, uma pessoa de 70 anos consegue passear em Paris, em Roma, de forma tranquila. Mas Pequim talvez nem tanto, Mumbai talvez nem tanto. Então, a gente falou, a gente está com o dinheiro guardado agora, a gente tem saúde... Vamos inverter então. Por que a gente vai trabalhar a vida inteira para guardar dinheiro para viajar quando a gente tiver 70 anos? E esses lugares que não são adaptados para pessoas mais velhas, como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar de conhecer? Sim.
Claro que durante o programa todo, segundo e terceiro bloco, eles trouxeram fotos para mostrar pra gente. Mas eu quero perguntar já nesse bloco, qual foi o primeiro país onde vocês chegaram? Saiu do Brasil e foi parar aonde? A gente começou, na verdade, a primeira ideia inicial era começar pela Europa. E aí aconteceu um pequeno contratempo, que foi o visto do Japão. E o visto do Japão ele tem que ser tirado aqui no Brasil, ele tem validade de 3 meses só. Então a gente não poderia acabar a viagem no Japão, a gente teria que começar por ele. Então, na verdade, a gente não começou direto pelo Japão, mas porque seria uma viagem muito comprida logo de início. Uhum. Então a gente parou primeiro no Peru, e aí do Peru a gente passou alguns dias nos Estados Unidos e de lá fomos para a Ásia, né, para a parte asiática da viagem. Sim, vocês conseguiram se programar e planejar o roteiro todo dessa viagem durante o ano ou foram aos poucos? Na verdade foi aos poucos, né? A gente tinha uma passagem, que é uma passagem chamada de passagem de volta ao mundo, então ela já é uma passagem grande que você já tinha mais ou menos as principais paradas da viagem inteira. Mas o resto a gente foi planejando pouco a pouco, então a gente tinha mais ou menos 1 ou 2 meses planejados à frente. Então, enquanto isso não acontecia, a gente ia viajando e quando chegava o momento, falava, não, agora tá bom, a gente está aqui, mas daqui a 1 mês a gente não tem reserva de hotel, a gente não tem passagem, então vamos parar tudo e vamos fazer mais essa etapa da viagem para poder ter, obviamente, tudo programado para mais 1 mês, por exemplo. Bacana, perfeito. Bem, agora o Mais Saúde vai para um rápido intervalinho, você não saia daí que nós vamos mostrar algumas fotos dessa grande aventura feita pelo Tadeu e pela Thelma. A gente volta já.